o que me motiva, né? Então deixa eu me apresentar, porque tem muita gente nova aqui, né? Eu sou a Aline Ferreira, sou engenheira de alimentos. Tem 15 anos que eu atuo no mercado, na indústria, né? Mais especificamente. Comecei lá atrás, como todos vocês, né? A gente começa sempre do começo mesmo, não tem jeito, essa escadinha, né? Com muitas pessoas me dando oportunidades e ensinando. Passei muito aperto no começo de não saber nada do que era a vida real na indústria, e é o que me motiva, uma das coisas que me motivam a estar aqui, né, falando sobre isso, foi pelo completo desespero que eu me encontrei quando eu comecei a minha carreira na indústria e não sabia nada. Estava com diploma na mão e não sabia absolutamente nada do que era uma realidade de indústria. Então, com base nisso e enxergando que 15 anos depois, muitos dos meus colegas engenheiros que eu recebo na indústria têm a mesma sensação, a sensação de que não viram, né, ou não têm essa experiência, mesmo que estágio, né, que a gente sabe que o estágio ele é um aperitivo aí do nosso trabalho, mas ele na hora do treino, né, o jogo é jogo, treino é treino. Então no caso do estagiário, do estágio, a gente tem uma boa noção do que pode ser a vida real na indústria. E por isso que a gente precisa sempre incentivar muito estágio, muito empresa júnior, né? Tá aí a Flávia que pode nos ajudar, né? Colaborando com isso. Mas não, né? Isso é uma parte do que a gente precisa viver. Na hora que a gente está lá, né? Que é a hora que a responsabilidade está efetivamente nas nossas mãos, o peso da responsabilidade, né? O peso das entregas que a gente precisa fazer, muda um pouco, né? E aí é por isso que a gente vem aqui discutir uma série de temas que são relevantes de fato para a rotina na indústria. Então, basicamente, aí desde agosto do ano passado, a gente vem fazendo algumas aulas toda quarta-feira, né? Tem um canal no YouTube chamado Vida Real na Indústria. Então lá a gente já falou sobre estoque, sobre PCP, sobre produção, sobre gestão de pessoas. É um tema que a gente já pode voltar daqui uns dias, né? Porque gestão de pessoas a gente sempre volta aí no tema. E é por isso, para a gente sempre ter a parte técnica aliada às práticas e problemas do dia a dia. Então, dito tudo isso, hoje, né, ou essa semana, essas 2 últimas semanas, a gente vai fazer um ciclo aí de 4 semanas com o assunto de carreira, a carreira muito mais voltada para a indústria, né? Então, semana passada eu fiz um questionamento, por que engenheiro não é contratado como engenheiro? E aí falamos muito da questão, né, da experiência, das vivências, das responsabilidades que a gente vai assumindo ao longo do tempo, né, nessa condição mesmo de sair da faculdade e não ter esse preparo. E também a questão de que a grande maioria das empresas que a gente tem no Brasil, né? Eu trouxe aí um dado de que 47% do PIB da indústria ela está na mão de pequenas e médias empresas. Então são pequenas e médias empresas com recursos realmente limitados, né? E aí sim a faixa salarial acaba sendo um pouco menor, e aí não somos contratados como engenheiros, até pela questão salarial, do quanto que o piso, né, da categoria e tudo mais. E aí muito dessa função a gente assume cargos de analista, supervisor, coordenador, gestor, mas de fato ainda tem essa contrapartida da nossa entrega, né, enquanto profissionais assim que a gente sai da faculdade. Então a gente traçou esses dois paralelos, o vídeo também está lá no canal. Recomendo que vocês assistam, né, e deixem lá os comentários de vocês para a gente já, mesmo depois do vídeo pronto, a gente discutir esse assunto. E aí hoje a pergunta né, quais são seus objetivos de carreira? Vocês já pararam para pensar isso? Alguém aqui já parou para pensar qual que é o seu objetivo de carreira? Ou à medida que o tempo passa, vocês têm se questionado isso? Qual é o objetivo de carreira de vocês? De cada um de vocês? Vocês chegaram a escrever, né? Eu pedi para escrever ali o objetivo de carreira, que era um dos temas, das questões. Vocês chegaram a pensar nisso? Ninguém? Ah, não é possível. Quem está saindo da faculdade aí, Flávia? Está saindo da faculdade, já pensou no objetivo de carreira?
pensei, já dispensei, já troquei de novo várias vezes. Cada matéria nova que eu tenho, eu apaixono pela matéria e quero seguir naquele rumo. Mas hoje eu penso em alguma coisa bem mais, já passando para a parte de gestão mesmo, alguma coisa mais para cima, né? Para quem também não me conhece aí, eu fiz uma outra faculdade, né? Trabalhei com outras coisas, então não consigo me ver começando muito de base, assim, não consigo, não me sinto confortável com isso. Então tenho feito curso e procurando algumas experiências paralelas para conseguir já alguma coisa mais de gestão mesmo. E aí, assim, quando a gente fala gestão, é muito amplo, né? Eu vou contar um pouco Não tanto, né, que nem no meu de laticínios, assim, não, assistente de produção, alguma coisa muito básica. Eu já quero Aham, alguma coisa mais, deixa eu ver como é que eu posso colocar isso de uma maneira melhor. Mais para tomada de decisão, mais aham. estratégica mesmo. E aí eu vou contar um pouco da minha história que talvez ajude vocês a entender quais decisões ou que tipo de objetivo a gente pode ir traçando ao longo do tempo, porque às vezes a gente fala objetivo, a gente pensa uma coisa talvez ampla e talvez com o meu exemplo possa ajudar vocês a entender o que, é que eu quero dizer. Quando eu cheguei na faculdade, eu tinha uma clareza muito grande de que eu queria a área de panificação. Então, assim, eu já tinha. Primeiro que lá no cursinho custei a dar conta de enxergar o que era o meu curso, né, engenharia de alimentos. Eu não sabia que ela existia, mais direcionamento de vocacional, né, aqueles testes vocacionais, psicólogos que conversavam com a gente no cursinho, me ajudou muito a descobrir a engenharia de alimentos que existia, né? E a me apaixonar pelo curso. Ok, cheguei lá no curso, entendi a grade, fiquei como a Flávia falou, né? Cada hora que eu lia uma parte da grade, eu me apaixonava por cada uma delas. Só que aí eu comecei a refletir, e aí talvez nessa condição de ver tantas opções e saber que não dava para abraçar o mundo, eu comecei a enxergar aquilo que efetivamente me brilhava os olhos, que era a área de panificação. Então eu já ficava mais tendenciada ou mais direcionada à área de panificação. Fiquei 7 períodos quase que frustradas, né? Porque 5 períodos vendo só a parte de engenharia e nunca que chegava a parte técnica de panificação, que era a que eu mais desejava. Só que isso me facilitou uma situação. Na hora que eu comecei a buscar os estágios, eu comecei a direcionar para empresas da área de panificação. Pode parecer estranho, mas assim, a gente atrai muito daquilo que a gente deseja. Então, como eu estava sempre muito focada, mandava e-mail, tentava fazer contato com as empresas da área de panificação, era mais óbvio que eu conseguisse um estágio ou uma oportunidade na área de panificação. Então, quando a gente define, como a Flávia disse aqui, na área de laticínios já é uma área bastante focada, né? Então, se você pega aí dentro da área de laticínios, você vai trabalhar um nicho dentro da área, porque apesar de ser o laticínios bastante focado, você tem um universo dentro da área de leite, né? Você tem N coisas que dá para fazer dentro da área de laticínios. Então, é escolher talvez um segmento desse, que é um subnicho, né, dessa área, e aí sim a gente conseguir trilhar esse tipo de estratégia para buscar um estágio, no seu caso agora, buscar emprego, né, e especialização, cursos, enfim, coisas que te direcionem para isso. Quando eu entrei na empresa júnior, que ainda foi no primeiro período de graduação, aí veio esse dilema, né? Eu sempre gostei muito da área de panificação, desde antes de entrar na faculdade, eu fazia bolo confeitado, fazia cursos de panificação, então eu ganhava meu dinheirinho ali com os meus bolos confeitados, então não tinha como ser diferente. E aí eu conheci a consultoria. Conhecendo a consultoria, aí eu me apaixonei ainda mais. Falei assim, não, é isso que eu quero para minha vida. Só que, como a Flávia mesmo disse, a gente precisa ir ganhar alguma coisa de experiência, buscar alguma coisa na área de gestão, para a gente conseguir depois ensinar alguma coisa que é da área de consultoria, né? Que nada mais é do que a gente ensinar aquilo que a gente aprendeu ou vivenciou. Então, dessa forma, eu falei, bom, eu preciso aprender alguma coisa em que eu consiga ficar boa naquilo, e aí depois eu transmitir isso em forma de consultoria. Então, o aprendizado com a empresa júnior também me ajudou bastante.
E aí eu comecei a trilhar meu caminho dessa forma para tentar ser consultora um dia. Então eu precisava ser focada em alguma coisa, no caso na área de planificação, e focado naquilo que me ajudaria depois a me tornar consultora. Lógico, meu primeiro emprego foi na área de supervisão de produção, eu fui supervisora de produção, tinha que entender tudo de supervisão, gestão de pessoas, etc. Mas eu estava sempre ali ligada na área, nas possibilidades de consultoria. E assim, acaba que quando você deixa isso claro, que é uma das coisas muito importantes para a gente, é deixar claro que aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente pretende, as pessoas vão entendendo que você pode ser uma possibilidade. Então, quando a gente deixa claro que eu sou apaixonada pela área de consultoria, surgiu uma oportunidade dentro da própria empresa que remeta ao mínimo que seja a isso, você vai ser lembrado. Então, por exemplo, eu já estava na Mabel desde 2006, final de 2006. Quando foi meados ali, setembro, outubro de 2008, eles me convidaram para implementar os grupos de melhoria contínua. Então, se eu não tivesse em algum momento deixado claro que eu gostaria de fazer algo diferente dessa parte de estar junto com as pessoas, ensinando, sendo uma espécie de monitora, para explicar processos, explicar ferramentas da qualidade, eu talvez não tivesse sido lembrada. E aí fui fazer curso, fui me inteirar dos assuntos e depois fiquei responsável pelos grupos de melhoria lá dentro da empresa. Implementar do zero, lógico, com mentoria, né, do gerente da qualidade, do gerente da produção, mas eu estava ali sendo amparada para construir algo do zero. Então as coisas vão uma desencadeando a outra, entendeu, Flávia? O que eu quis dizer? É quando a gente vai lá em alguns detalhes e começa a segmentar a nossa carreira de forma com que quando alguém pegar o nosso currículo e falar assim, poxa, ó, ela já fez algumas coisas em que isso direciona ou está tendenciando para um lado ou para o outro. É como se alguém que está na área de qualidade vai ter a tendência de buscar coisas, cursos, mentorias, experiências na área de qualidade. Conseguiu dar uma ideia dessa historinha, de como que a gente pode começar a trilhar esse caminho para ir já virando o rumo à direção da carreira? Quem quer dividir aí com a gente a sua experiência ou a sua vivência em relação a esse direcionamento? Aline, boa noite. Boa noite, Maurício. Eu posso comentar um pouquinho? Claro, por favor. Foi muito diferente da sua. Seu áudio está um pouquinho estourado. Talvez se você abaixar ele um pouco vai ajudar mais. Vamos ver, deixa eu abaixar um pouco aqui. Minha trajetória foi um pouco diferente da maioria das pessoas que estão aqui. Uhum. Eu comecei dentro de uma padaria, dentro de uma confeitaria, como padeiro, confeiteiro. E fui aprendendo que algumas coisas aconteciam, davam erradas, né? E eu não entendi o porquê. E aí eu comecei a fazer cursos dentro do Senai. Isso há uns 16 anos atrás. Uhum. Com o passar dos anos, eu fui melhorando a minha situação, o meu conhecimento, mas ainda eu vi que faltava muita coisa. Eu fui fazer um curso técnico. Sim. E com esse curso técnico me abriu muito, assim, tanto o entendimento como a parte profissional. Como eu já vinha arrastando a parte profissional de segmentos de padaria, que você trabalhava no seu dia a dia, aprendendo com tentativa e erro, acerto. E agora, no final desse ano passado, após já 13 anos que eu estou dentro da unidade do Senai, trabalhando como docente, eu tive a oportunidade de ser indicado para a gestão na coordenação. Porém, como o meu curso era técnico e eu não tinha engenharia de alimentos, o meu diretor falou para mim assim, vai fazer o curso. Eu resolvi no ano passado realmente ampliar mais ainda essa parte de cursos, me formar. E dentro desse curso de engenharia, eu pretendo, como você disse, eu angariar outros plenitudes, leques, abrir, até porque o meu foco é eu chegar na área de coordenação, que já era para mim estar dentro do Senai. Porém, como eu não tenho curso da área de engenharia, eu resolvi realmente buscar com quem tem condição de passar essas melhorias, não somente ter o certificado, porque o certificado ele não vai pegar, me colocar lá e vai me manter. Ele apenas vai me abrir uma porta, mas como você disse, se eu não pegar trabalhar todos os dias o que o mercado de trabalho precisa,
as qualificações, aquilo que o mercado está evoluindo, se eu não estiver atento para isso, tá? Eu vou ser apenas mais um. Então, desde 2016, tá? O Senado me colocou para me pegar e entender melhor o mercado de trabalho, também trabalhar no setor de relacionamento com a indústria, eu atender tanto a parte ligada ao Senai, SEBRAE e consultorias das entidades. Então, desde lá, eu estou pegando sempre estudando o que o mercado realmente precisa. Então, eu estou aqui junto de vocês para aprender com quem sabe. Eu tenho um pouquinho E Maurício, experiência. é tão importante isso que você está falando, porque assim, a gente do lado de cá, na indústria, fica às vezes tão desamparado tecnicamente, porque por mais que a gente tenha formação, por exemplo, eu fiz formação em engenharia de alimentos, tô já há 16 anos, né? Formei em 2006. O tanto de coisas que melhoraram, que evoluíram, de técnicas, né? Lógico que a base ela é uma base sempre muito consistente, mas as evoluções, né? As tecnologias que vão surgindo em termos de processamento, de tudo, né? De ingredientes, de processamento, a gente acaba ficando desatualizado, porque o máximo que a gente consegue se atualizar é na internet e em algumas feiras. E se a gente tem esse apoio, né, vindo com a parte mão na massa mesmo, desenvolvimento, isso agrega demais. E aí quando a gente está do lado de cá e tem esse apoio dessa forma do outro lado, né, das instituições, do sistema S principalmente, isso ajuda muito. Então eu acredito que nós vamos ter muita figurinha para trocar mesmo. Com certeza. Flávia, eu consegui te esclarecer? Sim, sim. Bacana. Mas alguém, gente, que quer comentar sobre essa questão de o que está dando de direcionamento? Vocês pegaram um papel e caneta, eu acabei avisando ali no finalzinho, eu queria que vocês já fossem pensando e anotando o que é objetivo de carreira. E, gente, objetivo de carreira a gente escreve, mas a gente rabisca, a gente muda, a gente evolui, porque a gente vai chegar naquele patamar, a gente vai querer outro e outro e outro. Então, assim, nós não estamos escrevendo isso para nunca mais mudar, não. É só para a gente ir fazendo o exercício de enxergar aquilo que está na minha frente ou aquilo que está na próxima etapa e a gente poder buscar. Né? Porque senão a gente fica... às vezes eu percebo alguns profissionais assim, o que vier, eu tô indo. Ok, no começo é muito assim mesmo e tudo, mas a gente sempre tem que olhar para o nosso currículo. Porque a gente, quando vai selecionar na indústria, cada vez mais a gente busca pessoas que estejam adequadas àquilo que a gente busca dentro daquele segmento. Então, quando você está assim, uma hora eu vou para a área da qualidade, outra hora eu vou para a área da produção, outra hora eu vou para a área da manutenção, outra hora eu vou para a P&D. Então, acaba que você tenta ser muito aberto, ter um leque muito aberto de oportunidades, mas você não seguiu ou não trilhou um caminho. Lógico que no início a experimentação é muito importante até para a gente saber que caminho que a gente quer. Mas depois que chega um certo tempo, a gente vai avançando aí na carreira, já não fica muito bom, ou a gente já tem mais dificuldade de encontrar um local dentro da indústria, quando a gente aí passa 4, 5, 6 anos e cada hora a gente está num segmento. Então é muito bom, é muito importante a gente ter esse objetivo para a gente tentar pelo menos colocar um rumo para essa carreira, né? E essa carreira seguir um rumo que seja mais ou menos coerente com os trabalhos que você vai aceitar daqui para frente, né? Eu falo que quando a gente faz uma entrevista de emprego, é um casamento, né? É um namoro, né? O casamento é depois, mas é um namoro, né? Tanto tem que ser bom para um lado quanto tem que ser bom para o outro, né? Não adianta a gente querer falar assim, vai ser bom para mim, não vai ser bom para a empresa, tem que ser bom para os dois. Né? Não pode ser uma relação unilateral, já não vai funcionar. Certo? Alguma pergunta aqui? Parece que não, né? Bom, e aí, seguindo o exemplo da história, né? Quando eu fiz a opção para voltar para Minas, né? Porque eu fiquei 4 anos e meio na Mabel, e tinha essa atuação quase que como consultora de grupos de melhoria, fazia esse trabalho com as equipes de melhoria e fazia a gestão de processos, né? Tinha analista de processos lá. Quando eu fiz a opção de sair e voltar para Minas,
foi para uma vaga de sistema integrado de gestão. Ou seja, eu ia cuidar ali dos indicadores, de integrar todas as áreas. O que tinha de coerente nisso? Eu já tinha trabalhado num setor em que eu tinha que trabalhar com todas as áreas. Grupos de melhoria, você une grupos com manutenção, produção, qualidade, pesquisa e desenvolvimento, às vezes até marketing. Então, são grupos sempre multidisciplinares. Então, essa habilidade, por exemplo, que eu tive que desenvolver de conversar com as pessoas, de ter um bom relacionamento, de saber convencer, né, de ensinar, acabou me credenciando para eu conseguir uma vaga de sistema integrado de gestão numa outra empresa. Então as coisas vão sendo mais coerentes, né? Quando você vai seguindo, ao passo que você já vai tomando um rumo aí na carreira, já tinha lá quase 5 anos, então já tinha mais ou menos formado que segmento que eu iria dar continuidade. E que é coerente com aquilo que eu sempre quis de fato, que é trabalhar com consultoria. Então, ainda assim, foi uma grande escola, né, para eu poder aprender a fazer um sistema integrado de gestão. Poder integrar todas as áreas, né, desde RH, PCP, manutenção, produção, qualidade, pesquisa e desenvolvimento, área de custos, né. Então, a integração dentro desse trabalho foi muito importante para eu entender como que eu ia fazer isso dentro de uma consultoria, quando chegasse numa empresa e tivesse que olhar para todas as áreas ao mesmo tempo, né? Então a gente acaba indo numa coerência aí desse caminho. Depois disso, né? Então o que aconteceu? Eu queria provar para mim mesma. Então essa é uma parte da história que eu tentei me desafiar. Eu queria provar para mim mesma que eu não precisava estar na área de alimentos, porque a minha grande questão era: será que eu consigo fazer isso? Porque eu sou formada em engenharia de alimentos e estou numa indústria de alimentos, então para mim é mais fácil entender o processo. Então tem horas que a gente talvez se questione nesse sentido. A Flávia deu um exemplo que eu quero a área de gestão. Mas será que precisa ser realmente laticínios? Por mais que a sua formação seja laticínios? Né? Então talvez não tenha necessariamente que ser, e aí você amplia, né, o leque de opções nessa situação. Então, é um tipo de questionamento que eu me fiz e acabei mudando de área. Saí completamente da área de alimentos e trabalhei em siderurgia. Foi muito bom, porque eu entendi que dava para fazer a metodologia, toda a parte de grupos de melhoria dava para fazer em qualquer empresa, então não precisava ser na área de alimentos, então já estava provando para mim mesmo que não precisava estar na área de alimentos para conseguir ser consultora como eu queria. Mas eu não tive um negócio que foi coragem. Não tive coragem de deixar para poder ser consultora. Eu tive que... eu fiz uma opção de empreender não como consultora. Fiz uma escolha não muito certa lá na época. Comprei uma franquia e era de uma área de eventos. Não tinha nada a ver com a minha formação, com a minha experiência. E acabou não dando muito certo. Só que aí depois, como eu tinha deixado o emprego, já tinha deixado tudo para trás, eu tinha que me virar, né? E aí nesse tem que me virar, eu conheci a área de uma empresa de consultoria em Divinópolis que me aceitou como consultora lá, né? Me trouxe para o time e aí eu consegui de fato ser consultora. Mas nesse caminho, a gente sempre tem que tomar uma decisão que exige muita coragem. Então, assim, sair da área de alimentos, que era a minha zona de conforto, eu tive que ter coragem, pelo menos, para isso. Sair dessa área que eu já estava bem estabelecida para ir para um outro caminho, foi coragem o suficiente para sair, mas não foi coragem o suficiente para empreender como consultora naquela época. Então, assim, só para vocês entenderem um pouco da dificuldade que também na hora que a gente dá um rumo para a carreira, mas tem algumas decisões que exigem muito mais do que o rumo, né? Exige a coragem de fazer. Parece que alguém... Leonardo, quer fazer alguma pergunta? Não? Pessoal, vocês podem ir me interrompendo à medida que vocês sentirem à vontade, tá? Eu vou seguindo aqui. Então, assim... Ok, né? Nós temos aí a condição do direcionamento, temos a condição de ter a coragem para poder tomar algumas decisões, mas não é só isso, né? A gente tem que saber, primeiro, onde a gente quer chegar. Primeira coisa, por mais que a gente tenha passos e etapas, né? A gente tem que saber onde que a gente quer chegar. E vocês sabem onde que vocês querem chegar?
Já descobriram? Como assim? Ninguém sabe onde quer chegar? Misericórdia. Ou ninguém quer me contar. Nossa. Eu ainda estou no campo da desconfiança. Você tá no campo da desconfiança, então às vezes a gente pode ajudar. Não, porque assim, eu estou entrando nessa área agora, né? Eu sou Aham, professor de linguagens aqui da Rede Estadual da Bahia. aham. Como eu gosto da produção de alimentos, de bebidas, eu Pode falar resolvi mais alto um fazer. pouquinho, Edemilton, porque É tá porque eu tô baixo seu gripado, áudio. pronto. É porque eu tô gripado mesmo. Ah, sim. Como eu gosto da produção de bebidas e alimentos, então eu resolvi fazer essa faculdade. Certo. Né? E até por enquanto eu desconfio que eu quero me especializar na produção de bebidas. Na área? Na produção de bebidas. Produção de bebidas. Você tá em qual Tipo período? hidromel, por exemplo, né? Nessa área aí. Mas daqui para lá, de repente, tudo pode mudar, né? Quando eu Qual? fiz minha primeira graduação também, eu entrei querendo uma coisa e saí gostando e me especializei em outra. Mas aí você, a outra graduação é o quê? Eu fiz letras com inglês. Nossa, completamente diferente, né? E saí apaixonado por literatura e fiz Aí, tá especialização vendo? na área de É. literatura. Mas o importante, é Demilton mesmo, né? Ademilton, sim, só. O importante, Edemildo, é assim, você tem uma visão e um norte agora. Nada impede de você mudar. Desde que Sim, você sim. consiga fazer essas mudanças e depois ir adaptando essas mudanças e trazendo isso para a sua realidade de estágios, de artigos que você for, né, estudar, Sim, de iniciação científica, porque tudo que vai convergir vai te ajudar. Porque sim, você sim. imagina que você tivesse feito alguma coisa na área de bebidas, né, ou começasse a direcionar para bebidas, de repente você quer mudar completamente para panificação. Quando você for buscar um emprego na área de panificação, se for esse o seu desejo futuro, aquilo que você vivenciou na área de bebidas, na parte técnica, não estou falando da parte de processos e tudo mais, mas a parte técnica mesmo não vai ser tão relevante. Lógico que vai ser Sim. relevante a sua forma de fazer análise de processo, a sua forma de fazer a parametrização de processos, porque as técnicas mudam, mas a condição de você ir lá monitorar processo, fazer parametrização, fluxo, etc., isso acaba sendo muito comum entre as áreas. Que eu não aconselho é ficar mudando demais. Então eu venho para a área de bebidas, começo a fazer tudo sobre bebidas e buscar coisas, né, estágios e Mas arte. é aquilo que Flávio falou no início. De repente você se apaixona por outra coisa Isso, e tudo muda. E e tudo não tem muda. Isso problema nenhum quanto a é, isso. é, O que não dá é para ficar assim, hoje eu atiro para cá, amanhã eu atiro para lá. Isso na graduação ainda é permitido, tá, gente? Isso aí sim, ainda é o momento de você fazer isso, mas imaginem só vocês, enquanto recrutadores, chega um currículo que uma pessoa, um ano estava em bebidas, no outro ano estava em panificação, no outro ano estava em leite, no outro ano, sabe? Você percebe ali que não está coerente nesse sentido da parte técnica, mas vamos pensar, e se ela estiver na área de qualidade de todas essas empresas? Aí ela está sendo coerente com a área de qualidade. Então a gente sempre tem que avaliar a coerência daquilo que é a escolha. Se eu sempre tenho alguém na área de qualidade, mas independente de qual seja o ramo de técnica ou de tecnologia de alimentos, beleza, mas ela está sendo coerente com ser gestor da qualidade, ou gestor da produção, ou gestor de processos. Né? Então, seguir uma linha de raciocínio, seja ele pela tecnologia, ou seja ele pelos processos, ou pela área, né, produção, qualidade, manutenção, P&D, logística. Então, assim, é uma coerência que ajuda muito quando você vai trilhar o seu caminho e o seu currículo e daí para frente. Entende? Então, sim, ainda tá no prazo, viu, Darilton? Dá para sim, escolher aí várias coisas. exatamente. Tem um outro pessoal aqui que, ó, vou chamar aqui, fazer chamada. Ingrid, que já está aí no mercado de trabalho, também já teve um direcionamento de carreira, já tem que ter um objetivo, né? Tô mais ou menos, né? Ah, então Porque me conte. eu, eu mudei de área, né? Eu trabalhei
6 anos, né? Desde da minha graduação eu me apaixonei por algas, então eu trabalhava com bioprocessos dessa parte de alga. Aí no último período, né, eu tinha que fazer uma cadeira optativa e fiz biotecnologia de alimentos e me apaixonei por alimentos. Só que eu acabei que me formei e continuei trabalhando com algas. Aí surgiu uma oportunidade, né, de linkar o que eu gostava de algas com alimentos e eu acabei desenvolvendo um produto alimentício. A E base. tô gostando da área, tô me encontrando na área, mas eu ainda tenho dúvidas em, assim, né, no que seguir. Eu trabalho com pesquisa e desenvolvimento, essa parte de qualidade, mas confesso que sou bem curiosa agora nessa parte de consultoria, né? Às vezes eu fico meio lá, meio cá. É. E assim, o legal da consultoria é que dá para ser consultor em diversas áreas. Você pode ser consultor na área de P&D, pode ser consultor na área de qualidade, pode ser consultor específico de panificação, pode ser consultor específico de bebidas. Você pode ser específico de algum tipo de bebida, alcoólica, não alcoólica. Sei lá, dá pra ser um universo aí de coisas. Mas o importante é o quê? É ter a base para você chegar lá. Então, se o seu objetivo, né, se você definir até então que vai se tornar uma consultora, ou que quer se tornar uma consultora na área de pesquisa e desenvolvimento e qualidade, e ainda assim, dentro da pesquisa e desenvolvimento e qualidade, existe um grande universo, né? Porque é bem diferente você desenvolver um alimento à base de algas e desenvolver alguma coisa na área da panificação, ou de embutidos, ou de leites, né? Então, assim, é um universo bem grande. Ainda pode haver subnichos. Então, quanto mais a gente subnichar, mais fácil é da gente escolher uma área, seguir nela e se especializar. Aí você vai buscar que é a próxima etapa, que é quais caminhos que você precisa seguir. Por que é tão importante a gente saber onde é que a gente quer chegar? Porque aí daí para frente você vai investir nos cursos certos, né, nas formações dentro da faculdade ainda, as cadeiras optativas, os projetos de iniciação científica que tiverem por vir, né, e você já vai direcionar um pouco melhor, já vai aproveitar mais dessa oportunidade, né? Então, tudo que a gente conseguir fazer com que o direcionamento nos leve para esse caminho. Então, se o caminho é ser consultora, vamos investir nessa área de consultoria. Precisa de experiência, precisa ter o trato, né, com como fazer a consultoria, como que funciona uma consultoria. Então, assim, já é um caminho. Saber que você quer ser consultora, por exemplo, já é um direcionamento para que você já dê andamento para daqui por diante conquistar isso. Entendeu como que é o caminho, ou que pelo menos o que é sugerido, né? Sim, e é mais fácil você saber, né, como chegar, se você souber aonde você quer chegar, Se né? eu quero ir para o Ceará, né, e eu quero muito, se eu quero ir visitar aí vocês, se eu quero ir para o Ceará, o que eu tenho que fazer, qual caminho que eu tenho que tomar? Eu tenho algumas alternativas, né? Mas não dá para pegar a direção oposta. Pode ser que eu leve um caminho mais longo, e aí assim, quando a gente tem dificuldade de entender detalhes do nosso objetivo, a gente talvez busca caminhos mais longos, mais tortuosos, mas acaba que a gente chega lá. E quando a gente sabe muito bem, quando a gente dá um direcionamento assim bem detalhado, o caminho acaba se tornando um pouco mais curto. Certo? Tem alguém perguntando, é só falar com a Tainara que você chega no Ceará. Ah, Tainara, bom, ótimo. Quero muito, tá, Tainara? Tainara tá escondidinha. A Ingrid também é Ceará, não é, Ingrid? Sim, sou aqui de Fortaleza. É bom que, tá vendo? A gente vai fazendo amizade em tudo quanto é lugar, Eu sabe, tô gente? pertinho da Ingrid. Oi, Tainara. Boa noite, eu tô aqui pertinho da Ingrid. Ah, né? sim, tá mesmo, tá aqui em cima. Ô, Tainara. Eu sou de Limoeiro do Norte. Onde? Fica a 200 Limoeiro do Norte, é 200 quilômetros mais ou menos da capital. Limoeiro do Norte. E me conta, já que você já tá aí com o microfone aberto, me conta aí, já sabe o que é o caminho que você quer seguir? Desde sempre eu quero a consultoria e principalmente a questão de qualidade. Ótimo, consultoria em qualidade.
Então você já sabe que a área de qualidade precisa estudar todas as regulamentações, né? E tem que ter muita prática aí no dia a dia para poder ajudar quem não sabe fazer, né? Exatamente. É tipo, a não ser que no meio do caminho, como disseram alguns, né? Eu mude de ideia e me apaixone por alguma outra coisa, mas o que me fez ingressar justamente nessa parte é justamente pensando nisso. Bacana, mas esse é muito importante, saber o direcionamento até para a gente filtrar aquilo que a gente vai seguir, né, em termos de estágio, no caso de quem está no estágio, de emprego, né, de trabalhos, de pesquisa, porque poderia muito bem alguns de vocês falar assim, não, eu quero a área de pesquisa, quero fazer mestrado, doutorado, laboratório, enfim, não tem problema nenhum, desde que você saiba disso. Então, na faculdade, Ademilton, eu já sabia que laboratório não era a minha praia. Então, nem pisar no laboratório eu me deu trabalho. Eu fui para outras formas, né, de me engajar dentro da vida acadêmica. Mas laboratório eu já sabia que não era a minha. Então, a gente saber isso, a gente economiza muito tempo para a gente. Né? E tempo, principalmente nos dias de hoje, tempo é algo que a gente não compra para ter a mais, né? E nem consegue vender para ter a menos. Então, todo mundo tem o mesmo tempo, certo? Então, tempo é um ativo, para mim, um dos ativos mais preciosos hoje é o tempo. Mais alguém quer fazer algum comentário? Olha, eu queria falar da minha complexidade de formação. Eu tenho uma empresa de consultoria, sou gestor ambiental e estou estou fazendo um TCC de engenharia ambiental, que é uma consultoria que presta serviço para prefeituras. Também eu sou funcionário público e agora estou no segundo ano já de engenharia de alimentos e comecei a estagiar numa empresa de um colega que produz cerveja artesanal, que eu sempre gostei da área. Quando eu me formei em gestão ambiental, eu queria ter feito gastronomia. Mas eu continuei na gestão, aí entrei na engenharia ambiental e agora ele me deu algumas disciplinas, aí comecei na engenharia de alimentos. Certo. Estou gostando muito e comecei agora o estágio não remunerado nessa empresa de cerveja artesanal, que é o que eu gosto, a produção de cervejas. Então, vamos ver agora, né? Que eu sempre quis, vou começar agora e ver se esse sonho começa e não termina, né? Ah, sim. E assim, olha que interessante, a sua formação, a sua primeira formação, que é da área ambiental, na hora que você for fazer a matéria de tratamento de resíduos, ou as matérias que você, por exemplo, cervejaria, né, a quantidade de resíduos que são gerados, como a gente precisa fazer a tratativa disso, mesmo as cervejarias artesanais que acabam sendo um problema e uma questão ambiental até um pouco pior, né? Porque as grandes cervejarias elas são extremamente fiscalizadas e tem um sistema, um processo de tratamento de resíduos muito robusto, né? As cervejarias artesanais, a gente ainda está nesse começo de entendimento, de saber o que não é, como fazer. Então, é um campo muito vasto, já que você gosta das duas áreas. Aliar as duas áreas para você, entendo que vai ser um excelente caminho, né? Se você gostar da sua primeira formação, é claro. Sim, sim. Mas pode ser um excelente caminho aí para trilhar ou mesmo com a formação de engenharia de alimentos, mesmo que não seja cervejaria, já que você presta consultoria na área ambiental, você vai ter as credenciais para poder atender vários tipos de indústria de alimentos, né? E a saber fazer tratamento de resíduos e direcionamento de resíduos de seja qualquer empresa. É um belo caminho, sem dúvida. Caminho muito promissor. Mais alguém quer dividir com a gente o que tem de direcionamento, o que pretende fazer? Não? Eu tô um pouco perdida aí nessa parte também, porque meu estágio que foi o meu maior estágio, né, que foram de 2 anos, foi na área de planejamento estratégico, lá eu mexia muito com governança, indicadores, gostei muito dessa parte de mexer com controle, essa parte mais administrativa, mas durante toda a faculdade eu sempre gostei muito da área mais operacional. E durante o meu estágio eu até tentei mudar um pouco, mas não tinha como. E hoje eu tentando outras vagas, né, na questão de manutenção, que eu acho
muito bacana, o controle de gestão da manutenção, PCP, a gente não, tá difícil conseguir essa primeira oportunidade aí. Porque meu estágio foi voltado para todos os meus estágios foram voltados para a área administrativa. Entendi. Mas já que você falou da área, né, e aí você tocou na palavrinha mágica, eu não conhecia, saí da faculdade de engenharia de alimentos, vivi aí quase 8 ou 9 anos na indústria de alimentos e de fato não conhecia a função PCP. Eu fui conhecer a função PCP quando eu entrei na Forno de Minas e conheci a área, né, e tinha que integrar essa área às outras áreas. E foi uma área que eu falei assim, gente, faz todo sentido. Porque toda a inteligência de produção, tudo que você precisa fazer na indústria, passa em algum momento, em alguma circunstância, passa pelo PCP. Então eu falei assim, gente, faz muito sentido, tem muita lógica a gente saber isso aqui. E aí eu fui me aperfeiçoando, fui enxergando como que funcionava, como que as coisas tinham que ser. E aí quando eu entrei na consultoria, de fato, né, que foi naquela oportunidade ali de que eu saí completamente da condição de estar na indústria, né? E fui para a consultoria, falei, poxa, agora é a hora de eu pegar tudo que eu aprendi e ir implementando isso nas pequenas empresas, que era o foco dessa consultoria a qual eu fui contratada. Então eu comecei a fazer dentro das pequenas indústrias, que a maior dor das pequenas indústrias é de fato não saber fazer um planejamento de produção, ter essa inteligência de produção que consiga minimamente fazer a integração das áreas. Então, o que é um cenário de pequena empresa? Você tem ali, às vezes, os donos, né, um casal ou uma família, em que cada um assume uma função, um assume a função comercial, o outro assume a função na produção e outro assume uma outra função administrativa. E, de fato, o planejamento ele acaba ficando muito para depois. Faz aquele que eu costumo chamar de aquele PCP gambiarra, né? O que tem que produzir? O que vendeu? Beleza, o que precisa comprar para fazer isso aqui? Então, vai fazendo aquilo meio que na gambiarra, meio que no jeito, do jeito que der, e aí não economiza, começa a gastar muitos recursos, começa a perder muita coisa, né? Perde a oportunidade de fazer mais com menos. Então, quando eu comecei a mostrar para dentro da consultoria que a gente conseguiria fazer mais com menos, mesmo numa estrutura muito pequena, que são das pequenas e médias empresas, apenas implementando um PCP, e eu digo apenas, não subestimando, mas como uma função nova que poucas pessoas ou quase ninguém conhecia, é um trabalho de formiguinha mesmo, fazer a base, estruturar a área de PCP, colocar alguém como responsável. E aí as coisas iam acontecendo, os resultados iam surgindo, né? E a gente conseguia apresentar o resultado na consultoria. Então, depois desse momento de enxergar, poxa, como que a gente não viu isso na aula, né? Como que não tem, pelo menos na área de engenharia de alimentos, essa aula não existe, esse tema não existe, na produção existe, né? Mas como que não tem, como que alguém não ensina pra gente que tem que fazer essa inteligência de produção? Como que ninguém ensina pra gente que a gente tem que fazer essa integração das áreas, né? E aí eu passei a entender que isso era a grande ferramenta que eu tinha nas mãos para poder ajudar nas consultorias, para formar os gestores, porque quando a gente entra numa pequena empresa, as pessoas não têm formação, muitas vezes é aquele funcionário que se destacou, que virou gestor, um parente que está ali tocando a produção. Então, para profissionalizar isso, a gente foi por esse caminho. Então, só depois que eu conheci e comecei a fazer isso na prática, eu enxerguei, poxa, então não é somente ser consultora. Eu tinha um outro detalhe, eu tinha mais eu já estava fechando o meu nicho para essa área de inteligência de produção, da parte de PCP. Então, à medida que o tempo foi passando, à medida que o tempo vai passando, a gente vai afunilando, até o ponto de a gente enxergar, poxa, qual que é o próximo passo? Então, por exemplo, nesse momento eu estou enxergando, desde o ano passado, né, eu contei a história para alguns aqui, que o ano passado, em janeiro de 2020, no meu aniversário de 40 anos,
comecei aí a ter algumas reflexões, né? A gente acaba tendo algumas reflexões na vida e o que eu queria seguir dali para frente. Ou seja, revisitando os meus objetivos de carreira. E eu enxerguei que existe a possibilidade de fazer o que eu faço offline, que é formar gestores, formar pessoas para estarem dentro da área de produção, para que elas consigam ser gestores profissionais, né, para serem pessoas profissionalizadas dentro da gestão e da inteligência de produção. E aí por isso que eu passei a fazer essas aulas, para a gente sempre ter esse movimento de desenvolver as pessoas para que elas estejam lá na frente preparadas para colocar uma inteligência de produção para funcionar, né? E não somente estar ali à frente de uma área de produção e não ter uma técnica, não ter um caminho a seguir. Então, assim, muito importante o que você está dizendo, Maria Tereza, que com certeza, à medida que você vai caminhando e direcionando para essa área, que é uma área estratégica, vai surgir em algum momento uma oportunidade de você aplicar isso. Talvez no primeiro momento do emprego que você encontrar, você não tenha essa oportunidade, mas na sequência, sabendo que você tem esse direcionamento, você conversando com as pessoas, vamos fazer isso aqui, olha, eu sei fazer isso, e aí você vai trilhando o caminho dentro da própria empresa. Principalmente se você for selecionado para estar numa pequena empresa, que é bem diferente da realidade que você veio, que é da Vale, né, que é uma grande. Quando você consegue traduzir toda a informação e conhecimento que você absorveu lá, e eu tenho certeza que foi muito grande, e consegue traduzir isso para trazer para o pequeno, que é extremamente escasso de informação e de oportunidade, vira uma chave, assim, sem precedentes. E tem essa outra questão, por eu vir da Vale, que é um ramo muito específico de mineração, e são pouquíssimas empresas nesse ramo, acho que é uma dificuldade que eu estou encontrando a mais, porque eu imagino, né, que as empresas, quando veem meu currículo, tipo assim, eu estou trabalhando numa mineração, o que ela tem a agregar aqui numa indústria de alimentos, por exemplo? Depende, se for... cosmético, depende. Tipo assim, Qual curso, qual produção, função que era lá? planejamento estratégico. Tá, mas aí você pode colocar no seu currículo o que eram as atividades, porque às vezes se você escrever planejamento estratégico dentro do currículo, se for uma pequena empresa, talvez ela nem saiba o que se trata. Talvez escrever dentro do seu currículo atividades que eram mais corriqueiras naquilo que você fazia, vai dar a real dimensão daquilo que você é capaz de fazer. Então, às vezes, assim, atividades desenvolvidas, isso, aquilo outro, resumidamente, mas que dá ao recrutador, que pode ser de uma pequena empresa, a dimensão do que você sabe fazer. Então, talvez essa mudançazinha de formato de escrita do currículo possa te ajudar nesse sentido. E aí, a mineração realmente vai ficar muito reduzido, né? Se você focar só na mineração, você reduz bem as suas chances. Não é impossível. E uma certeza que eu tinha desde o início da faculdade, eu tenho até hoje, é que com fundição, essas coisas assim, eu não tenho vontade. Como trabalhando em mineração, a área mais próxima seria a fundição, que é o que eu não quero de jeito nenhum. Ok, não tem problema, mas aí, à medida que você for buscando do mercado, tenta... currículo, gente, um detalhe que eu vou dizer aqui, né? A gente nunca manda o mesmo currículo para várias empresas. Porque se você está ali se candidatando a uma vaga de, sei lá, de PCP, tenta buscar no que você conhece, que você sabe que é aplicável na área de PCP e coloca em evidência no seu currículo. Porque senão pensa, quem está lendo ali como recrutador, se não achar nada de semelhança daquilo que ele está buscando, ele vai descartar seu currículo. Então, esse negócio de currículo padrão, há controvérsias, porque se eu estiver buscando alguma coisa na área de qualidade, eu tenho que resgatar dentro da minha experiência, eu não estou inventando nada, mas eu tenho que resgatar dentro da minha experiência aquilo que eu vivenciei na área de qualidade. E as outras coisas vêm em menor escala, ou nem tanto em evidência, mas é o que eu acho que é o que eu faria se eu tivesse que fazer isso nesse momento. Já deu uma luz. Né? Obrigada. Eu acho que já ajuda. Pessoal... Vanessa, desculpa, ele caiu a internet minha aqui, aí por isso que eu saí rápido, porque caiu aqui. Não, legal, Léo, mas você pegou até que ponto? Ele chegou a entender tudo que você falou. Não, ótimo. Mas eu achei interessante eu pegar a minha formação ambiental, né?
e unir com alimentos, que é o que eu sempre Cara, quis. você não tem noção do poder que você vai ter fazendo isso aí. Produzir mais com menos ou gerando pouco, quase nenhum resíduo. Exatamente, exatamente. É uma área, Mas, assim, bem promissora hoje em dia. Antigamente era moda falar de meio ambiente, hoje é obrigação. verdade. Antigamente foi moda, hoje é obrigação. Hoje eu tenho bastante problemas com alguns prefeituras que me ligam rápido a receber uma multa de tantos mil, preciso de resolver isso. Antes de E você ligar oferecendo vamos dizer trabalho, assim, eles e não queriam as nem te bombas ouvir. não são daquelas muito fáceis de resolver, não. São Verdade. umas bombas bem difíceis de resolver. Antes a gente ligava e falava, oferecia o trabalho, eles não queriam nem saber. Hoje não, hoje eles correm atrás da gente para fazer o trabalho. Exatamente, exatamente. E por isso que tá virando a chave, né? Antigamente era meio que uma modinha, hoje em dia, meu filho, se você não fizer uma boa gestão de resíduos, não fizer aí um bom trabalho, é uma das poucas coisas que pode fechar uma indústria, né? Sim. É uma das poucas coisas. Tem um lixão aqui próximo, É. no sul, que eu moro, que fechou só por causa da multa. A multa é tão grande que não vale a pena nem pagar a Não, multa. chega nesse nível. Fica tão inviável que E não acontece vale a nas pena. indústrias, a mesma coisa, né? Às vezes a má gestão acaba te dando multas que não vale nem a pena pagar. Pessoal, então pra gente já ir dando fechamento, né? Se eu sei onde eu estou, eu sei aonde eu quero chegar, né? Então a gente foi lá e traçou o nosso próximo objetivo de carreira. Porque como a gente mesmo disse aqui, os objetivos vão mudando, a gente vai fazendo as adequações. Então eu preciso saber agora quanto tempo a gente estima até pra gente ter a gente é acostumado a traçar planos dentro da indústria, né? Plano de ação, colocar metas, né? Então, por que não fazer isso para a nossa carreira, né? Então, em quanto tempo a gente espera chegar nesse ponto, né? Então, vamos pensar, se você está aí como analista e você quer chegar a um cargo de gerente, primeiro a gente tem que entender quais recursos que você precisa para chegar até lá, né? Que caminhos você precisa seguir, que entregas, né, e que situações você ainda precisa vivenciar para chegar nessa vaga de gerente, sendo dentro da mesma empresa ou não, tá, gente? Então, a gente sempre tem que entender que as oportunidades elas precisam ser conquistadas dentro ou fora da mesma empresa. Então, fica muito claro quando a gente está dentro de uma indústria, né? Então, por exemplo, eu cheguei num ponto na Mabel que eu percebi que por mais entregas que eu fizesse, em termos de cargos, eu não conseguiria avançar mais, né? Ele já existia lá muito claro como eram definidos os cargos e eu não, né? E isso foi muito colocado pelo RH, inclusive, foi uma conversa muito franca, que eu não conseguiria avançar mais dali para frente. Então, por isso eu tomei a decisão de buscar outros caminhos em outro lugar. Então, quando você tem essa clareza de onde você quer ir, entende que se ali aonde você está não é possível chegar, né, no que você quer, existe outras possibilidades, existem outros caminhos que a gente pode buscar no mercado e a gente é livre para isso, né? É até saudável que a gente tenha mais de uma experiência, principalmente aí no caso de quem quer trilhar a consultoria, né? Mais de uma experiência ajuda bastante na hora de ter caixa de ferramentas suficiente para trazer solução para o cliente, né? Porque consultoria nada mais é que uma grande caixa de ferramentas que a gente vai usando de acordo com o que o cliente precisa naquele momento, de acordo com aquele assunto, se na qualidade, se no PCP, se em pesquisa e desenvolvimento, enfim, em manutenção, em ambiental, né, conforme o Léo aí já estava descrevendo para a gente. Então, independente do tema, a gente tem que ter uma boa caixa de ferramentas bem desenvolvida para poder trazer o resultado necessário. Então, se a gente conhece os recursos, fica muito mais fácil a gente buscar. Então, na hora de fazer a escolha de uma pós-graduação, na hora de fazer uma escolha de um estágio, na hora de fazer a escolha de um curso, todas as escolhas que a gente vai fazer a partir de então, elas fazem muito mais sentido quando a gente tem um direcionamento melhor estabelecido. E aí o tempo a gente pode estimar, né? Então, na época eu estimava que com 10 anos eu estaria com consultoria. E foi aproximadamente isso mesmo. Com 8, se não me engano, 7 anos. Com 7 anos que eu já tinha me formado, eu entrava numa empresa de consultoria.
Pode parecer bobo, né? Não quer dizer que definir o tempo ele vai acontecer, mas quando a gente define, ele se aproxima muito. As pessoas costumam dizer, né? Quando você marca casamento, casamento chega. Quando você marca alguma coisa, acaba que a data chega. Quando a gente define algumas coisas na vida da gente também, elas acontecem. Podem ter certeza que aí como vocês queiram chamar, né? Eu chamo de Deus, de providência divina, mas tem gente que chama de universo, de sorte, enfim, eu acho que as coisas sempre vão convergir para que aquilo aconteça, desde que a gente cuide de saber o que a gente quer e busque o caminho, porque o resto ele se encaminha. Querem dar mais alguma contribuição? Quem tá aí caladinho, que não falou nada, exceto a Alexandra, que hoje tá perdoada porque tá dodói. Mas pode falar também, Alexandra, se quiser. Não? Posso ficar tranquila de que vocês vão pensar na carreira de vocês, vão pensar direitinho no que vocês estão pretendendo aí. Gente, Flávia ficou caladinha depois, Ingrid. Sim, vou pensar. Rosângela ficou quietinha o tempo todo. Não, então, que eu já cheguei atrasada, né? Já entrei atrasada porque eu tava na rua, tava trabalhando. Aí cheguei e já entrei no meio, falei, deixa eu ficar quieta, né? Não, mas pode dar sua contribuição, por favor. Então, é que assim, eu ainda não trabalho, né, na indústria, Uhum. né? Eu dou aulas, eu leciono em escolas de gastronomia, que eu sou formada em gastronomia, né? Uhum. Mas gosto muito da área industrial. Tanto que já era para ter feito a faculdade há 5 anos atrás, eu fiquei enrolando e não fui fazer. E hoje né? você está na faculdade. E agora agora eu decidi fazer, porque é algo que eu gosto bastante, né? E que eu quero ingressar. Uhum. Você trabalha com gastronomia hoje? Eu trabalho com gastronomia, eu dou aulas de confeitaria, de culinária, de panificação, né? Uhum. Faço bastante panificação. Uhum. E assim, acaba envolvendo um pouco da indústria, né? De uma certa forma, né? Uhum. Mas é mais o comércio mesmo, né? Padarias, né? Confeitarias, é mais essa parte comercial, né? Entendi. Né? Então eu dou aula para esse nicho de pessoas. Exatamente. E eu queria ingressar na parte industrial, por isso Você que eu queria ir pra parti indústria. para. Então você já tem um objetivo de carreira, você quer ir para a indústria. Sim, é Exatamente. o que eu gostaria, né? Como todo mundo falou aí, né? Vai que muda, né? No meio do caminho, né? Eu gosto muito da parte de qualidade também, me identifico muito com parte de qualidade. Já que né? você tem o curso de gastronomia, o desenvolvimento de produtos pode ser um bom caminho também. Exatamente, até fiz uma pós em ciência dos alimentos, tudo, né? Então eu gosto muito dessa parte da qualidade, mas aí até então eu ainda não sei. Pois é. Tô começando ainda. Vamos ver esse ano aí o que surge, né? Para poder decidir realmente para que pé seguir, né? Para onde seguir. Bacana. Mas assim, independente do que você já né? O direcionamento para a indústria já é uma escolha, né? Você poderia, por exemplo, falar assim, não, eu estou na engenharia de alimentos, fiz gastronomia e quero ir para pesquisa. Quero ir para a área acadêmica, já dou aula, quero fazer mestrado, quero fazer doutorado. Então você já tem um direcionamento que é a indústria. Já que você vai para a indústria, e depois você já começa a entender alguns outros caminhos. Se é o caminho da pesquisa e desenvolvimento, se é o caminho de aplicação nos processos, né, no dia a dia. Se é o PCP, que estava eu e a Maria Tereza aqui apaixonadas pela área falando, né? Porque, já vi um pouquinho do PCP, já dei uma olhadinha. Exatamente. Que é uma área, assim, eu sou suspeitíssima de falar, né? Mas extremamente estratégica, né? Viu, Flávio? Para quem gosta de estratégia aí, é um prato cheio. Legal. E que vê tudo da empresa, né? Que trabalha com todas as áreas, que está ali dentro de todos os processos, está metendo a colher de pau no meio de todas as áreas, literalmente. Tem que estar integrado em todas as áreas, porque senão não faz uma boa gestão, senão não faz uma boa integração da produção. Entendi. Legal. Essa também é uma possibilidade. Legal. Bacana, Maurício, estou lendo aqui sua mensagem, que bom que mesmo, né, você é uma pessoa já tão vivida nos processos e já professor, né, tenha tido o entendimento que a gente está conseguindo contribuir, né, com o aprendizado de alguma forma. Que bom.
é muito gratificante saber disso. A minha garganta já tá falhando, tá, gente? Mais alguém quer dar alguma contribuição? Leonardo também, muito obrigada, viu? Estejam sempre por aqui, que a gente vai trocar sempre bastante informação. Então vamos fazer o seguinte. Se você já sabe se a gente já sabe onde quer ir, a gente já sabe quais caminhos seguir, nós vamos ter a última reflexão, que é o que a gente está fazendo hoje para chegar até lá. Então, queria que vocês fossem refletir hoje, né, na hora de fazer seus pensamentos do final do dia e nos próximos dias. O que você hoje está fazendo para chegar até onde você quer? Quero ser consultor? O que eu estou fazendo para chegar lá? Quero ir para a área de PCP? O que eu estou fazendo para chegar lá? Quero ir para a área de qualidade? Quero ir para pesquisa? Enfim, independente do qual seja a sua escolha. O que você está fazendo hoje? Porque aí sim é uma boa reflexão para saber se é a hora de mudar o rumo, se é a hora de, né, levantar com aquele ânimo novo, falar, não, estou no caminho certo, bola para frente, vou seguir com ânimo novo, porque é aqui que é o caminho que eu preciso trilhar mesmo. Certo, pessoal? Já deixar um recado aqui para vocês, né? Então, para quem está chegando aqui na primeira vez, a sala hoje está bem cheia, viu, Isabela? Você perdeu, vai ter que assistir depois. Não, com certeza eu vou assistir. Pode assistir. E toda quarta-feira a gente está aqui trocando ideias sobre algum assunto, né? Conversando sobre o que a gente pode ter da vida real na indústria, né? Os desafios, os problemas, as possíveis soluções. Então, sempre aqui um tema para a gente discutir e tornar, né, a vida real na indústria um pouco mais leve, um pouco mais prazerosa de se viver e com resultado principalmente, né? Dá para ser com resultado, mas dá para ser leve também. E já deixar um recado aqui, semana que vem a gente já vai continuar nessa temática. Eu esqueci exatamente o que era o tema, gente, vocês me desculpem, eu vou colocá-lo no grupo daqui a pouco. Mas é a terceira aula das 4 aulas que a gente preparou sobre o tema de carreira. Ser jovem e ser experiente, o paradoxo da indústria. Vocês já viram aquela situação de eu não tenho experiência, por isso que a indústria não me contrata. A indústria não me contrata porque eu não tenho experiência. É quase que a situação do biscoito Tostines, né? Fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. Então a gente tem um paradoxo muito grande aí do início de carreira, que sou jovem, não tenho experiência, e a pessoa que está contratando, ela quer experiência, mas quer alguém jovem. Né? Então, nós vamos falar sobre isso e quais são os desafios que a gente tem, o que a gente pode fazer para superar, né, essa inexperiência, mesmo sendo jovem, saindo da faculdade nesse momento, não tendo muitas experiências vividas para entregar, mas que a gente tem alguns caminhos aí para vencer isso. Certo? Queria que vocês já colocassem no calendário de vocês, da semana do dia 14 a 17, nós vamos ter um evento falando sobre essa oportunidade que a gente tem de carreira na indústria, que é o PCP. Tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Espero vê-los todos aqui semana que vem, pra gente falar dessa condição, né, de experiência na indústria, como é que a gente faz para reverter, para ajudar quem precisa, né, nessa parte de inexperiência versus a juventude, né? E a gente precisa muito dessa moçada toda que está entrando aí na indústria, que a gente já vai ficando mais de idade, a gente vai ficando fraco. Precisa de muita gente jovem estando aqui com a gente, viu? E espero ter todos vocês por aqui. Tá bom? Tchau, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, com Deus. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau, Tchau, boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus.